saíram algumas mentiras em relação ao Santa e eu queria te dar a oportunidade também de falar. É verdade que o Santa não está com salário em dia. Queria que você falasse, claro, da classificação, mas queria que você falasse que foi de mentira que saiu durante a semana, que você estava um pouco chateado ali falando. Na verdade, é a questão da SAF, que eu acho que vocês têm falado muito sobre isso, né, cara? Nós sabemos que a SAF vai entrar, óbvio que tem algumas pendências. Tem pessoas que estão no clube há tanto tempo e que não querem ver um clube tão feliz, né? Esse torcedor merece ser feliz, os atletas que passaram aqui merecem ser felizes. Aquele Arruda precisa voltar a ser o Arruda que ferve, não pelos torcedores, mas ser bonito, né? A capacidade, virar uma arena, ter uma competição legal, receber bem os adversários e receber bem os nossos torcedores. Então acho que foi isso, saíram muitas coisas, as pessoas que estão empacando aí, que estão em dúvida de deixar o patrimônio do campo, quem sou eu para falar alguma coisa, mas cara, libera, eu acho que é bom para todo mundo, não tem nada demais sobre isso. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, parabenizar o presidente da forma como ele vem conduzindo, parabenizar o pessoal da SAF, e aqueles que não estão com vontade de deixar o Santa Cruz andar, faça o favor, saia, o Santa Cruz quer andar, e isso tem conturbado nossa, eu vou falar, foda-se, eu vou falar porque isso tem atrapalhado a gente. Sobre a questão de salário, cara, é normal, hoje é até um salário que poucos dias, hoje dificilmente se pegar na Série D, quantos times vão estar com salário em dia? De 64, acho que muito poucos. Mas o mais legal é a transparência do presidente vir falar com nós, dar uma satisfação e já ter uma data para pagamento. Ponto, tá tudo resolvido entre nós. E sobre o jogo, a classificação, parabenizar o grupo. Era para ter classificado em casa diante do Central, fizemos um jogo muito abaixo, começo por mim. E, bom, hoje fizemos um jogo de Série D, eu acho que nos lembra hoje a nossa começo de trajetória contra o 13, fizemos um grande jogo e achamos o gol no último minuto, e hoje nós não conseguimos fazer o gol, mas soubemos sofrer na hora que precisava, é importante. Acho que está resolvido, estamos classificados, agora vamos em busca do nosso objetivo principal, que é terminar entre os 4 primeiros gerais. Obrigado, Galhardo. Cara, a gente sabia que seria um jogo extremamente difícil, a América também é um... Bom, tá aí a fala de Galhardo, né, de Thiago Galhardo. Uma coisa que me chama a atenção é que tanto o Galhardo quanto o nosso técnico, eles falaram que o Santa Cruz ontem jogou no estilo série D. Então, para mim, eles não vão falar isso, mas para mim eles têm ciência de que o Santa Cruz jogou uma merda de um futebol. Uma bela de uma bosta de uma partida, entendeu? Por isso que eles estão com esse discurso de que não, jogamos série D. Tá? Mas fora isso, Galhardo falou sobre a SAF, né? O quanto isso atrapalha os jogadores, né, essa especulação, e até de salários. O que é que a gente sabe de salário? O salário venceu dia 5. Né, então tem 2 dias de atraso aí. E o Santa Cruz tem para receber 1 milhão e pouco, né, na hora, nos cofres, desde que o Conselho Fiscal deu o ok, né? O juiz da recuperação judicial já deu o ok para isso. É aquela questão do DIP, né? Que é aquele adiantamento que vai chegar 7,7 milhões de reais nas contas do Santa Cruz de adiantamento da SAF para que o Santa Cruz pague, né? Use no dia a dia do clube. Aí tem 1 milhão e pouco na hora para receber, e esse ok, esse parecer do Conselho Fiscal não está sendo dado. Então, o Conselho Fiscal do clube, que faz parte do Conselho Deliberativo, aqui eu não estou dizendo que é safadeza, que é a turma fazendo não estou dizendo nada, estou falando um fato. O parecer não ter sido assinado, não ter sido dado, está atrapalhando o Santa Cruz pagar salários e está atrapalhando o rendimento do time dentro de campo. Está aí a fala de Galhardo. Tá? Por qual motivo é? Bom, aí a gente não sabe. Mas fala lá, Hugo, sobre a fala de Galhardo. Vamos lá, eu queria dividir a fala dele em 2 partes. Né? Primeiro, esse comentário dele que, né, ele jogou um jogo de Série D. Mas eu gostaria de lembrá-lo que o salário dele e de muitos do elenco não é salário de Série D, não. Porque o Santa Cruz, ele tem um elenco com uma das maiores folhas salariais da Série D. Ou seja, é uma folha que a gente poderia tranquilamente jogar a Série C. Então, assim, ele pode ter jogado um futebol de Série D, mas ele tem que apresentar um futebol de Série B, porque ele está recebendo proporcionalmente a isso. Então, acho, né, primeiro essa consciência. Agora, a segunda parte é que, primeiro, eu percebi, inclusive na entrevista dele, até quando eu estava escutando a live ontem, né, quando ele estava falando que ele assumiu que não fez uma boa partida.
E acho que foi uma postura muito coerente, uma postura acertada, uma postura humilde. Postura essa que eu não percebi, por exemplo, de Felipe Alves, né? Que errou, e ficou colocando a culpa no árbitro, colocando a culpa em campo, colocando a culpa em um monte de coisa, e esqueceu de assumir o erro. Eu errei. É verdade, eu errei. Como ele fez ontem. Eu joguei mal, joguei muito abaixo do que eu poderia render. Beleza, tá tudo certo. Jogar mal, qualquer jogador vai jogar. Isso é normal de acontecer. Agora, se tem peito para comentar sobre diversas situações, tem que ter peito para assumir que errou também. Que não jogou bem, certo? Por isso que, quando eu fiz minha crítica, eu fiz a minha crítica ao treinador, porque ele que escolhe quem tá em campo. Se o cara tá vendo que o cara não tá jogando ruim, ele não entra, pra mim a culpa é do treinador, né? E acho que sua fala é muito importante, né, em relação, né, à SAF. Ele dá voz, né, Maurício? Ele dá voz a uma grande maioria torcida do Santa Cruz, né, que quer ver esse clube prosperar, que quer ver esse clube, né, ser administrado de uma forma que nunca foi, com profissionalismo, com dinheiro sendo investido, né? Recuperando seu estádio. É isso que basicamente nas entrelinhas ele quis dizer, né? Ele basicamente combateu, né? Um Santa Cruz que vem sendo administrado com jeitinho, né? Com os coleguinhas que colocam dinheiro para depois ter retorno, né? É, com tantas outras situações que se a gente for comentar aqui, meu Deus do céu, é tema para 10 lives. Mas, né, de qualquer forma, a gente acaba, né, sendo escutado também lá dentro. Agora, realmente é uma preocupação, algo que a gente já vinha desconfiando, mas eu vejo como muita preocupação os bastidores do Santa Cruz, mais uma vez atrapalhando o elenco. E aí vem toda aquela cena de 2020, né, onde a gente tinha tudo para subir, né? O Santa Cruz já era dado como time do acesso, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, a gente precisa ter um trabalho interno muito forte, né? Atenção, presidente Bruno Rodrigues, que já vem fazendo aí, né? Já vem numa saia justa há um bom tempo, intermediando toda essa política interna dentro do Santa Cruz, que sabemos que é muito forte, mas que precisa intermediar novamente. Porque se esse time não sobe, a gente tem, né, muito mais prejuízo, né? É que nem às vezes algumas pessoas comentam assim: "Ah, eu tô tão bem aqui na Série B, eu não quero subir para a Série A". Meu amigo, a visibilidade é completamente diferente. O Santa Cruz, por mais que tenha uma teoria de um investimento alto para uma Série B, quanto mais tempo a gente passar na Série D, mais a gente fica um futebol deficitário. Veja qual é a lógica do investidor. Se ele passar muitos anos na Série D, ele vai botar mais dinheiro. É porque ele é bonzinho, é? Não, é porque ele tem que sair dali para ele começar a ganhar dinheiro, certo? Então isso mostra que é uma série que, além de não ser o lugar do Santa Cruz, mostra que a gente precisa sair para que a gente comece a prosperar, para que a gente comece a voltar a ter respeito nacional, para que a gente comece, né, a não ficar perdendo jogos por arbitragem, né, porque simplesmente não gostaram da cara do jogador, entendeu? Porque a gente sabe que internamente isso influencia em tudo no futebol. Então, eu gostei muito, né, da fala dele. Foi um jogador que a gente já sabe que tem uma personalidade muito forte desde que chegou. E aí vai agradar uns, não vai agradar outros, mas essa dele foi de uma postura de que mostra, né, mostra bastante que existe, né, um movimento para fazer esse Santa Cruz de fato mudar. Wagner, e aí a entrevista de Galhardo. Sobre a entrevista de Galhardo, me chamou a atenção positivamente. Aí. Mencionou, né, o fato de Galhardo assumir que deixou a desejar. Né? E fala do jogo central, que o Santa Cruz poderia ter garantido a classificação, né, no Arruda, e não aconteceu. Uma partida ruim, inclusive ele colocando, inclusive por mim, quer dizer, isso traz um ponto positivo, né,
A gente vê que ele é uma das lideranças da equipe. Isso é um bom aspecto. Sobre a questão da SAF, para mim, perfeito. Sabe, tem que falar mesmo, tem que botar a boca no trombone mesmo, não é? Porque, velho, eu lembro da entrevista de Irã Barbosa, com o João Vitor, disse que eles pretendiam assumir o clube, acho que em meados de abril. Veja o tempo que se arrasta. Imagine você se não tivesse... Eu não preciso comentar e nem vou comentar explicitamente, porque todo mundo está vendo aí as claras, né? Saltam aos olhos, todo mundo, o que é que está acontecendo, as coisas que acontecem, o que é que um fala, outro fala. Se não tivesse nada disso, cara, e essa equipe tivesse já à frente de Santa Cruz, imagina aí esses valores, né, que foram sinalizados aí, né? 7 milhões e tal. Então, cara, facilitaria bastante, a gente teria um ambiente muito positivo para buscar os nossos objetivos. A equipe, para mim, apesar de ter seus pontos frágeis, mas é uma equipe competitiva. Para mim, ela tá dentro dentro da média das equipes que anseiam pelo acesso. Eu não acho que é uma equipe... Eu não acho essa desgraceira toda que alguns torcedores, às vezes até por cabeça quente e tal, eu não acho que está essa desgraceira toda. Pelo contrário, eu acho que o Santa Cruz tem uma equipe dentro da competição, uma equipe forte, né? Defeito, toda equipe da Série D tem. Nem a propalada portuguesa, que muitos diziam que iam montar um time de Série A, e nem a portuguesa está sobrando. Entendeu? Então, cara, hoje de manhã eu conversava com um colega no grupo nosso, e nessa Série D, esse negócio de esperar futebol bonito, não, Série D a gente tem que sair dela. O objetivo é esse, é ganhar mesmo. Então, o ambiente tem que ser o melhor possível, sabe, Maurício? E essa fala de Galhardo é uma grita, cara, é uma grita. O pessoal tem que se emendar, porque, veja, Hugo falou de 2020, mas 2012 aconteceu uma coisa, não sei se você lembra, Maurício, mas 2012, ou você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, 2012 foi bem parecido, era um campeonato favorável ao nosso acesso. A gente tinha uma equipe que tinha condição de conquistar aquele acesso em 2012, e infelizmente não aconteceu. Aconteceram coisas ali, né, que, sei lá, parece que ficou meio que sem comando, não sei. E a gente acabou deixando a desejar na reta final e não conseguimos acesso naquele ano. Cara, é de se lamentar, porque assim, a gente tá, no ano que a gente monta equipe competitiva que tem condição de brigar pelo acesso, é isso daí. Fica o pessoal com mesquinharia, ataque à reputação, são coisas que me deixam muito triste, sabe? Entristece muito você ver esses bastidores aí do nosso clube, explica muito também a situação do Santa, onde o Santa tá. Então essa fala de Galhardo é uma grita, velho, é uma chama à união, sabe? Acho que vocês aí que estão à frente do Santa Cruz, procurem resolver as coisas da melhor... É um conselho, né? Conselho de torcedor. Embora não valha muita coisa, mas procure tratar da situação da melhor maneira possível. Vamos procurar manter o ambiente dentro do futebol o melhor possível. Vamos blindar essa equipe. Vocês, jogadores, vamos se fechar num objetivo principal, né? Eu sei que certas discussões, certas coisas que aparecem aí à tona pode gerar alguma dúvida na mente de vocês com relação ao futuro, mas lembre-se que vocês estão representando uma torcida e que já mostrou do que é capaz. Vocês viram isso. Vocês viram isso, o que aconteceu. Vocês presenciaram isso no Arruda. É uma torcida que não se furta de brigar com o time, né? De lutar com o time, de entrar no jogo. Então, vamos se fechar no objetivo. Eu me peguei muito na frase de Galhardo, que ele diz assim, que o salário não é problema, porque, né,
A gente viu até, Maurício, que foi pouca coisa, foi poucos dias de atraso, não foi? Negócio poucos dias. Pô, então, minha gente. Faz 2 dias, né? Que venceu. Venceu o quê? Dia que dia? Dia 5 agora venceu o mês e tá em atraso, né? Pronto. Então, cara, vamos se unir no objetivo, sabe? Vamos focar nesse acesso, cara. A torcida da gente não merece. Vocês também dizem tanto que a torcida da gente não merece isso. Então vamos brigar. Esse negócio da SAF, isso vai se resolver. Então deixa para os camaradas que tá com o papel e a caneta na mão resolver. Você, jogador, até Galhardo eu chamo para conversa. Vamos se imbuir dentro de campo, cara. Depois, o que vir fora se vê depois. Depois se vê SAF, se vê como é que ficou. Mas vamos se imbuir dentro de campo. Vamos comprar essa briga com a gente. Sabe? Vamos comprar briga nossa, a nossa causa, que é tão importante. Sabe? Vamos se fechar o grupo em torno disso. Né? E vamos embora, porque a gente tem condição, velho, de ser feliz no final desse ano. Especialmente, eu não digo nem com a conquista da Série D, porque ser campeão da Série D ou ser quarto colocado, eu não estou nem aí. Para mim, o título maior é o acesso, a gente sair dessa lama, cara. Então, vamos ser felizes, pô. Vamos buscar felicidade. Deixa o pessoal tá resolvendo. O pessoal tá resolvendo, essa SAF vai se resolver, essa SAF vai sair. Vamos focar dentro de campo, pô. Não vamos deixar isso atrapalhar o ambiente, não. Tava tão bom, cara. Aquela simbiose, time, torcida. Vamos continuar, cara. É isso. Pois bem, senhores. Aproveitando a fala de Wagner, de Hugo, né, sobre as declarações de Galhardo, olha, ele agiu como líder, né? Ele se portou como líder do grupo, achei muito bacana, achei importante a colocação que ele fez. Em riqueza de detalhes, ele chegou a argumentar que interfere sim, né? Ninguém pode ficar alheio ao que acontece nos corredores do clube, nas rádios, na imprensa, né? Isso vem repercutindo sim, né? E aí eu somo a fala dele com a coletiva do Marcelo Cabo, em que ele falou a atuação do presidente Bruno Rodrigues. Ele comentou que o Bruno Rodrigues frequentou o vestiário, se fez presente, e ele sempre toma essas iniciativas de se fazer presente quando o time está em uma má situação, quando tem amarga resultados ruins, é que ele se faz presente. Então é outra postura de líder, que é louvável. A gente não via isso em alguns presidentes no passado, alguns dirigentes aí que sumiam, né? Agora, sobre esse tema SAF, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é algo que a gente observa que uma fala, ele está falando uma coisa, mas não, ele tem algo por trás, é cunho político. E a gente não vai entrar no detalhe, a gente não vai entrar nessa ciranda de ataque de reputações, não é esse o propósito do Beberibe, nunca foi. A gente está aqui para debater ideias. A tendência é que eles cheguem num determinado denominador comum, num acerto, para as coisas avançarem. Agora, eu vou falar algo que me chama a atenção. O senhor Bartolomeu Bueno, grande tricolor, conhecido demais da torcida do Santa Cruz, presidente do Conselho Fiscal, ele acompanhou alguns jogos até com o Bruno Rodrigues, né, a gente já viu relatos deles assistirem jogos juntos, né, no decorrer do ano aí, até no Pernambucano. Não é muito difícil encontrar essa cena deles estarem juntos, né? E aí me chama a atenção porque eles está desde janeiro tratando desse assunto. Por que agora foi pego de surpresa ou esse assunto não foi trazido para debate? O que eu quero dizer é que se existe algum ruído de comunicação, que eles sentem, conversem, achem o melhor para o Santa Cruz. Todos são tricolor, todos querem o bem do Santa Cruz, ninguém quer que o Santa Cruz, não querem que o Santa Cruz tenha uma evolução. Eles querem a SAF, sim, é chegar num determinado acordo que seja interessante para o clube, interessante para os dirigentes, né? Porque eu sou favorável sempre que coloque o patrimônio.
a gente ter 10% de algo que é financeiramente rentável, não se pode comparar jamais com o dreno que o Arruda é hoje. Hoje a gente só tem despesa com o Arruda. E a gente tem muita sorte de não ter algo pior, né, por conta das péssimas condições do nosso estádio. A gente poderia ter um problema de ordem muito grande, Deus livre que aconteça, como aconteceu na Fonte Nova ou algo do tipo. Eu acho que é o momento de arrumar a casa para alçar voos mais altos. E aí, como vai fazer isso? Está na mão das pessoas competentes. O senhor Bartolomeu Bueno é um conhecedor da lei, ele sabe, fez colocações importantes, né, se tratando dessa condição do Arruda, de que não pode vender, de alienação, tudo. Ele sabe do que ele está falando, ele precisa ser escutado, precisa sentar, ter um debate que encontre o melhor caminho para o clube. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre isso é muito nesse sentido. Eu acredito que o diálogo é o caminho sempre. Agora, o diálogo entre os componentes principais envolvidos, não o microfone de rádio, só vai criar um ruído que é ruim para a negociação, para todos. Então, é isso, a gente fica desejando sorte, a gente acredita que vai ter sim um caminho. Agora, a gente gostaria de verdade que não atrapalhasse dentro de campo, né? Eu acho que seria muito importante a gente se unir fora de campo e tentar, de uma certa maneira, não repercutir internamente dentro do campo. Acho que a gente precisa demais sair dessa Série D. Eu sei que todos os esforços estão sendo feitos para isso, mas essa celeuma, o debate, eu vi os protagonistas, né, da Rádio Jornal falarem com propriedade, cada um comentou, colocou seus argumentos na mesa e falaram algo que me chamou a atenção. O Santa Cruz aguenta ficar num debate debatendo sobre um tema, enquanto isso o cavalo está passando selado, né? Eu acho que tem que achar um caminho. E esse caminho é o diálogo com as principais lideranças do clube. Eu acho que esse diálogo já era para ter acontecido há muito tempo atrás, não era para estar acontecendo agora, perdão, mas está desde janeiro falando sobre isso agora, nada pode ser surpresa, já tem que ser debatido. Sei do trabalho incansável do presidente Bruno Rodrigues, né, de fazer esse meio campo, mas essa é a hora de ter esse jogo de cintura e conversar com todas as alas do clube e achar um caminho. Eu acho que é importante não ficar em uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Acho que é importante achar um caminho. Essa é a minha opinião. É um momento de os players dessa negociação sentarem junto, tirarem dúvidas da torcida, de todos eles, tá? Beberibe, através de Gera e através dos demais que estão aqui, já falaram bastante, já tentaram de todas as formas dirimir as dúvidas da torcida, combater a fake news que foi criada. Nesse final de semana a gente viu uma coisa ridícula, né, de um jornalista conhecido de Pernambuco divulgando uma fake news terrível sobre o cara, que na verdade tinha sido o pai do cara, que inclusive já faleceu, né? É uma coisa que a gente fica se perguntando como é que a pessoa não tem vergonha de participar de tal questão, né? Mas assim, é o momento de a gente também tirar esse calor, essa quentura que estava o debate, tá? Deixa o pessoal se resolver. Espero que Bruno Rodrigues politicamente consiga resolver essa questão, tá? Espero realmente, porque tem vezes que a política não resolve. Quando a pessoa está determinada a não aceitar uma questão, não adianta Bruno ficar ali 200 anos conversando que não vai se resolver. Mas eu espero que o pessoal tenha consciência de que o Santa Cruz não consegue sobreviver sem esse aporte milionário, e o Santa Cruz Associativo não tem esse aporte para entregar, tá? Deixa só eu dar uma passada aqui mais uma vez pelos nossos anunciantes,
pedir para você deixar o like, pedir para você se inscrever, e aí a gente volta para ler o chat e mais um vídeo que eu acho importante para a gente finalizar a live, que foi um desabafo não, uma opinião de Igor Moura na Rádio Jornal na tarde de ontem. Eu vou passar aqui, que eu acho muito importante também esse vídeo, tá? Deixa só eu colocar aqui na tela, né, a nossa querida BCI Imobiliária, a BCI, mais de uma década intermediando sonhos, tá? Na BCI você pode encontrar a administração do seu imóvel, venda do seu imóvel, aluguel do seu imóvel. Se você quiser alugar um imóvel, se você quiser comprar um imóvel, procura a BCI Imobiliária vai te atender da melhor forma. DDD 81 3091 8981, DDD 81 99925 7845 ou 819 8928 2503, Rua 12 de Outubro, número 32, primeiro andar, no bairro das Graças. Vai lá conhecer a BCI, vai lá tomar um café com o nosso amigo Alisson. Você vai ser muito bem atendido, beleza? E deixa mais uma vez eu colocar aqui o vídeo da nossa querida Oral Sim Recife Parnamirim. Você pode concorrer a um voucher de desconto e também canecas da Oral Sim, tá? Através desse QR Code que vai estar no vídeo, você escaneia e pode cuidar da sua dentição da melhor forma e com descontos especiais. Vamos lá. E aí, nação tricolor do Bibiribe 1285, aqui é a doutora Liliane e eu vou atender vocês. Deixa eu voltar porque fiz besteira, né? Vamos lá. E aí, nação tricolor do Bibiribe 1285, aqui é a doutora Liliane e eu vou atender vocês aqui na Oral Sim Parnamirim. Estou passando para informar vocês que vamos fazer um sorteio de 2 canecas com vouchers especiais imperdíveis para vocês. Só precisam seguir alguns passos. Seguir o Instagram da clínica, né, que é oral.sim Recife Parnamirim. O Instagram do Bibiribe, vocês já sabem qual é. E entrar no link ou pelo QR Code aqui de baixo que eu vou colocar e colocar o nome e o telefone de vocês. E já vai estar participando, não perde, vai ser uma condição incrível, imperdível, hein?